Governo vai zerar imposto na importação de alimentos. Como isso afeta o agro brasileiro? Vamos falar sobre isso em instantes, mas eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural no YouTube, inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Agronegócios. O governo federal anunciou na última quinta-feira, dia 6, que vai zerar o imposto de importação de 9 produtos alimentícios considerados essenciais. A medida, segundo o governo, tem o objetivo de reduzir os preços dos alimentos ao consumidor. Os alimentos que terão os tributos zerados são azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias como macarrão, café, carnes e açúcar. Além deles, a cota de importação de óleo de palma, atualmente em 65 mil toneladas, subirá para 150 mil toneladas. A medida, no entanto, além de desregular o mercado doméstico das categorias que receberão concorrência de produtos importados, pode não ter interferência direta no bolso do consumidor. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deputado federal Pedro Lupion, mostra preocupação com a nova medida anunciada pelo governo. Lupion ainda destaca que a cadeia agropecuária não foi ouvida pelo governo federal antes do anúncio da última quinta-feira. Olá, deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Essas medidas apresentadas pelo governo federal não garantem efeito imediato, especialmente quando parte dessas medidas depende da adesão de governos estaduais. Nós da FPA apresentamos ainda na sexta-feira, antes do Carnaval, um pacote com 20 medidas de curto e longo prazo para que fossem adotadas alíquotas especiais para toda a cadeia produtiva. Fazer uma reunião e colocar apenas parte do setor na mesa, sem os produtores rurais, piora muito esse cenário. Não houve nenhuma resposta até agora. Medidas como, por exemplo, a redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores. Infelizmente, a conta maior sempre fica com o produtor, que tem um custo de produção dolarizado, e com o consumidor final, que recebe esse repasse também. A inflação é o resultado dessa fórmula. Expansão dos gastos públicos, instabilidade fiscal, isso tudo contribui para a desvalorização do real, eleva a inflação e os custos dos alimentos. Em 2024, para vocês terem ideia, as despesas do governo federal chegaram a 62,5 bilhões de reais, agravando ainda mais esse cenário. O governo não apresentou nenhuma medida de ajuste fiscal. Vamos voltar a importar alimentos como fazíamos há 20 anos? Veja o exemplo da importação de arroz. Um escândalo na licitação e zero impacto para o consumidor. Não tem falta de alimento nas prateleiras, não há desabastecimento, sim um desafio econômico, que precisa ser enfrentado com com políticas estruturais para reduzir os custos, aumentar a previsibilidade dos preços dos alimentos no Brasil. A colheita da safra vai regular o mercado em 2 meses, menos tempo do que as medidas anunciadas trazem de impacto para os consumidores. Quando o governo federal decide investir o dinheiro dos brasileiros em produtos importados, zerando impostos, qual é o recado que dá para o produtor rural? Qual é o recado que os produtores rurais recebem? Que tiveram um plano safra suspenso recentemente. É preciso que a produção brasileira receba investimentos adequados, especialmente os pequenos e os médios produtores rurais. Um plano safra robusto, sem cortes e com previsibilidade. A FPA vai trabalhar para que esses recursos sejam implementados integralmente e com a garantia de acesso para todos os produtores rurais. Não adianta o governo chamar para a mesa parte do setor, não conversar com os produtores, atribuir a responsabilidade dessa inflação à produção agropecuária, querer que nós, produtores rurais, paguemos essa conta e mais, você, consumidor, e o governo em si, que tem que fazer a lição de casa, pelo menos cortar custos, sequer faz alguma medida nesse sentido. São medidas inócuas, infelizmente, mais discurso político e pouco resultado. O ponto de partida de toda felicidade é tirar o foco de si mesmo. Se tudo que você pensa é sobre você mesmo, você será uma pessoa muito miserável. Se você realmente quer ser feliz, é preciso se importar com as necessidades daqueles ao seu redor.
Paulo usa Timóteo como exemplo disso em Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. A maioria das pessoas se preocupa com seus próprios planos e não está cuidando dos interesses dos outros. O primeiro pensamento na maioria das pessoas pela manhã não é sobre como outra pessoa está se sentindo. A maioria das pessoas está preocupada com seus próprios problemas. E é por esse motivo que a maioria das pessoas é infeliz em suas vidas. Se você quer ser uma das raras pessoas não egoístas, precisará mudar seu foco. É necessário tirar o foco de si e colocá-lo nos outros indivíduos. Isso não vem naturalmente. Por isso é algo que você precisará aprender a fazer. Seja intencional ao tirar os olhos de si para olhar para as necessidades dos outros, onde você encontrará felicidade ao servir a Deus através do serviço prestado a terceiros. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Texto de Filipenses, capítulo 2, verso 4. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.